Dizer para você que essa mensagem vai estar gravada lá no YouTube. Oh, coisa linda, né? Vai estar lá no canal do Pastor Maclone. Então você que ainda não foi lá ainda, dá o like lá, se inscreve, comenta, compartilha, e assim as pessoas vão ouvindo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui, amém? Ou melhor, além de estar aqui, Ele habita em nós. Glória a Deus por isso. Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Quero dar início a essa mensagem falando de uma narrativa que conhecemos muito. Capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Amém, querido? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, presente em nosso meio. Ó Deus, não há, Senhor, empecilho, porque maior é o Senhor do que todas as coisas. Ó Pai, sabemos que quando o Senhor chegava nas aldeias, Senhor, todo o inimigo de nossas almas, seja ele legião, que fosse, tinha que obedecer a tua presença e a tua palavra. Um dia, quando o Senhor chegou diante daquele jovem, Senhor, aquele homem que estava acorrentado há anos, o endemoniado de Gadareno, Senhor, ó Pai, e ele chegou e ele disse: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Porque nos vieste atormentar-te no tempo? E Jesus fala: quem é você? E ele disse: nós somos muitos, eu sou legião. E aí Jesus tira ele do corpo, liberta aquele homem. A gente sabe que quando Jesus passava por um lugar, tinha que haver libertação, salvação, restauração, cura, ressurreição. E nessa noite eu peço aqui o Espírito Santo, no nome de Jesus, faça aquilo que a Bíblia sempre narrou, sabe, aquilo que a Bíblia sempre falou, que Jesus, aonde passava, alguma coisa acontecia. Que não seja a mesma noite, o mesmo domingo, a unção de ontem foi a de ontem, a de hoje seja conforme aquilo que o Senhor queira fazer através da palavra dele, porque eu careço, sabe, a igreja carece, nós carecemos da presença dele nessa noite, nós precisamos do Altíssimo. Então, meu Pai, um confia em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do teu nome, Senhor. Neutraliza, Senhor, toda força contrária, enxerga, Senhor, toda força contrária lá, e show recalabazaraia, meu Pai, para que a tua presença, Senhor, ela venha, meu Pai, trabalhar, Senhor, em nós, por nós e através de nós. Toma o vizinho da direita, da esquerda, de trás, de cima, da frente, meu Pai, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada família, Senhor, sobre esse bairro, ó Pai, que o teu nome seja glorificado. Toma minha vida em tuas mãos, Senhor. Eu careço, eu preciso. Me faça, Senhor, como uma pulga no deserto, pequenino como um grão de areia, para que eu diminua, suba e desapareça, e o teu Espírito cresça e fique à vontade em nosso meio, fazendo a tua obra, Senhor. Que a nossa mente e o nosso coração, Senhor, seja levado cativo a Ti, ó Pai, tendo a certeza de que a Tua palavra, ela nunca volta vazia, mas antes, Senhor, ela dá o seu fruto naquilo que foi designada para fazer. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele, querido? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A espuminha para todo o som. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem que quando a gente narra os evangelhos, a gente vê toda uma diferença da atuação do Espírito Santo quando diz respeito ao Novo e ao Velho Testamento. A gente vê no capítulo 1 de Mateus, sabe, quer sentar, meu irmão? Fica à vontade.
A gente vê no capítulo 1 de Mateus a narração do nascimento de Jesus Cristo, como foi. E o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, aparece a Maria, que estava despojada, e diz para ela, agraciada, que ela iria gerar um filho que seria gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas só que quando a gente entra nessa narrativa falando da terceira pessoa da Trindade, a gente vê o poder que é tão soberano, aonde que uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, no seu poder, não como um mágico que a gente vê por aí, não como uma varinha de condão que vai lá ou tira um coelho da cartola, não, o Espírito Santo com todo o seu poder, o anjo transmite o recado. Você vê que cada um no céu tem a sua participação, né? O Espírito Santo podia vir direto em Maria e fazer a obra que tinha que fazer, não. O céu veio e mandou um anjo Gabriel, um anjo do recado. Não era Miguel era um anjo de guerra. E aí Gabriel entrega o recado para Maria e fala: olha, fala com o teu esposo que aquilo que vai ser gerado em você vai ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está aqui, amém, querido? Amém. E aí, queria que você prestasse bem atenção, porque o Espírito de Deus, ele teve essa participação gloriosa, porque no livro de Lucas, Jesus ele narra e ele fala assim: olha, Pai, faça deles, na oração de Jesus ele faz 3 orações, faz pelos discípulos, Jesus faz por ele, melhor dizendo, depois faz pelos discípulos e depois faz pelos crentes futuros. E quando Jesus faz essa oração pelos crentes futuros, que acredito nós, ele diz: Pai, faça deles que eles sejam um assim como nós somos. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí quando a gente olha a obra que veio na ordem do Pai para o Espírito Santo fazer essa obra, para que se cumprisse aquilo que foi falado lá no Jardim do Éden, aonde Deus ele profetizou que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Era Jesus de Nazaré. O poder do Espírito Santo, irmão, o céu ele é organizado. Você pode falar isso? O céu é organizado. O céu é organizado. Sabe, a gente não pode olhar para um céu desorganizado, porque até o anjo tem a tua participação naquilo que ele foi chamado. E aí eu falo isso porque a Bíblia relata que quando Daniel, se não me falha a memória, ele coloca no seu coração um propósito de jejum, Deus ele vê o propósito de jejum, de oração dele e envia o anjo Gabriel para entregar o recado lá em Daniel, mas só que o príncipe da Pérsia, ele trava o anjo no meio do caminho, e aí tem que descer outro anjo, chamado Miguel, que é o de guerra. Então você vê que há organização no céu, ou seja, cada um no seu quadrado, cada um com a sua função, cada um naquilo que foi chamado para fazer, sabe? Então o Deus Pai agora está fazendo com que, através do Espírito Santo, faça com que a promessa da salvação venha começar a se movimentar na terra, porque no céu ela já estava sendo movimentada. E aí o Espírito de Deus, ele vai de encontro a Maria, sabe, toda uma preparação, dona Sandra, toda uma preparação aonde que a gente olha, diaconisa Tânia, a gente olha e a gente vê que organização linda. O anjo vem, recebe a ordem de quem? Do Deus Pai. E aí ele vem com uma ordem, com uma conversa, e aí depara com Maria e fala: olha Maria, não se espante, eu sou o anjo que assiste diante de Deus, sabe, eu estou aqui para te entregar um recado, porque aquilo que vai ser gerado, ou seja, tudo antes tem uma preparação, tudo antes tem um recado de Deus, porque é assim que acontece. Deus, quando vai fazer alguma coisa na nossa vida, quem aqui nunca recebeu uma profecia? Quem aqui nunca foi, sabe, parado numa igreja, num banco de uma igreja, numa rua, num ônibus, eu não sei aonde você foi, eu já fui várias vezes, alguém disse, usada por Deus, pelo Espírito Santo, falou assim: assim diz o Senhor. Sabe, toda uma preparação do profeta vir entregar algo a Deus, tem algo na tua vida, e aquilo depois de um tempo que se cumprir na sua vida, porque há uma organização. Antes de chegar à conclusão, Deus vai nos preparando para receber aquilo que o Espírito de Deus tem para fazer. Você pode dar um glória a Deus, querido? Glória a Deus! E aí o anjo Gabriel prepara Maria para ela não se espantar. Imagina se o Espírito Santo vai direto em Maria. Imagina ela ia olhar, de repente, eu não sei, não está escrito,
mas ela vê a sua barriga crescer, o Espírito Santo não falou nada, mas como o céu é organizado, a gente vê o anjo falando com ela primeiro, avisando ela que iria ser gerado algo no seu ventre, e que seria do Espírito Santo. Por que ela fala? Por que o anjo fala isso? E será do Espírito Santo, para não trazer o que? Confusão, cara. Imagina, porque quando a gente não consegue identificar, quando a gente não consegue entender o que é de Deus e o que não é, traz confusão, e Deus não é de confusão. Deus, ele é, sabe, aquele Deus organizado. E aí quando a gente olha o anjo falando para ela, sabe, olha, o que vai ser gerado em você, sabe, eu não vou fazer nada, eu só estou te dando um recado, que o Espírito Santo vai vir, vai se apossar de você, vai te envolver no manto, numa unção, sabe, porque só impossível, só pode acontecer através do Espírito Santo, não é mágica, porque mágica não existe, irmão, sabe, o mundo espiritual envolveu Maria de uma certa forma que um milagre aconteceu, e ele está aqui nessa noite. O Espírito de Deus, ele é aquele que traz ou melhor, o Espírito Santo é aquele que faz com que aconteça o impossível. Há uma organização no céu. Sabe, quando a gente às vezes, quantas das vezes a gente ignora o agir de Deus através da pessoa do Espírito Santo? E eu vou provar hoje aqui para você que a ação do Espírito Santo, ela hoje atua na face da terra diferente de que muitas igrejas, que muitos de nós pastores pregam. Porque falta de ler a palavra de Deus, porque existe uma hierarquia, porque existe um respeito, porque existe uma atuação, sabe, do céu sobre as nossas vidas, sobre a face da terra. E aí quando Maria, ela é tomada por esse anjo, e aí ela já está o quê? Quando ela é tomada da sua audição, sabe, por esse anjo, por esse recado, ela já faz o que? Ela já se prepara. Deus, ele nunca pega às vezes a gente, não, nunca não. Deus, ele é tão organizado que, sabe, às vezes quando a gente é pego, assim, como é que se diz a palavra? De repente, às vezes é porque a gente está desatento das coisas de Deus. Desprevenido. Obrigado, Diabo. Porque às vezes a gente anda tão desprevenido, mas Deus já tinha avisado que ia acontecer. Deus já tinha alertado que ia acontecer, e a gente esquece às vezes de tanta coisa que Deus fala, mas Deus, ele não esquece de nada, porque ele é poderoso para cumprir e fazer tudo aquilo que ele prometeu. Deus está aqui, querido. Então quando eu olho o poder, irmão, é um poder que hoje a igreja não acredita mais. Sabe, irmão, a gente pentecostal, a gente tem uns jargões, a gente tem algo no nosso coração de que, né, Deus só trabalha, ou melhor, o barro só faz vaso, não, o barro faz tijolo também, né? A gente tem um jargão que a gente usa, sabe, que nem eu vi um jovem pregando, e de repente, sabe, uma mulher lá fora falou assim: eu gosto de culto assim, cheio da unção, mas o culto que é cheio da unção, cheio da presença de Deus, tem salvação, tem cura, tem libertação, porque não adianta só eu rodar, só eu gritar, só eu falar em línguas, só eu sapatear, que unção é essa que não transforma a vida? Porque aonde o Espírito Santo de Deus chega, tem transformação de vida, sabe, o Evangelho é arrependimento, o Evangelho, ele confronta a gente. Então quando a gente vive a unção de Deus, irmão, verdadeiramente a gente vê o inverso. O que é conversão? Você já parou para meditar nisso? Eu já falei isso aqui, mas vou repetir, para ficar gravado para quem vê. Conversão é quando eu estou indo por um caminho e eu tenho que pegar um retorno. Ou seja, eu não vou andar mais no caminho que eu quero, eu vou voltar. E aí eu faço uma conversão e recomeço um outro caminho que não é meu, mas é o de Deus. Aleluia. E quando eu vivo isso, o Espírito Santo atua de uma forma poderosamente. Eu não estou criticando quem pula, não estou criticando quem grita, quem corre. Quem me conhece sabe que se eu tiver necessidade de correr essa rua, eu corro. Se eu tiver que babar no chão, eu babo. Se eu tiver que rodar, eu rodo. Se eu tiver que falar em inglês, eu falo. Mas não é essa unção que transforma. Não é essa unção que transforma. A unção que transforma está pelo Espírito Santo. Porque Espírito Santo quer dizer a força, sabe, que vem sobre o homem. E a gente vai ler isso aqui, eu quero deixar registrado isso. O Espírito Santo, ele veio capaz
capacitar o homem para exercer aquilo que ele não tem capaz, que ele não é capaz, melhor dizendo. Porque Jesus ele fala isso, irmão. Mateus que a gente leu, Maria concebeu pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai para Lucas capítulo 3, versículo 21, versículo 22, Rodrigo sabe o que acontece? O próprio Jesus necessita do Espírito Santo. Porque senão ele não consegue, diaconisa Tânia, exercer aquilo que ele, porque ele está na humanidade, ele está carnal. Então o Espírito Santo precisa vir sobre Jesus para ele exercer aquilo que ele é incapaz de exercer. Que isso, pastor? É verdade, irmão. A gente vê em Lucas, sabe, no batismo de Jesus, ele quando desce as águas, ele chega para João Batista, e João Batista olha para ele: mestre, que é isso, cordeiro? E eu que tinha que ir até a ti, o Senhor que vem até a mim. Ele: João, é para que se cumpra as escrituras. Vem, João, me batiza. A Bíblia fala que quando o nosso Jesus, o nosso Salvador, desce as águas ali, sabe, quando Jesus desce as águas, Jesus ele ora, Jesus ele clama. No livro de Lucas fala que Jesus orou, e aí, como eu amo essa passagem, os 3 milagres acontecem: o céu se abre, a pomba, o Espírito Santo desce em forma corpórea de quê, igreja? De pomba, sabe, e pousa sobre Jesus, porque Jesus precisava do Espírito Santo, porque Jesus ele precisava do Espírito Santo para fazer aquilo que ele iria fazer. E o que ele ia fazer? Saindo das águas batimais, Jesus ia para o deserto ser tentado pelo inimigo. Jesus ia para o deserto, e só vence deserto quem tem o Espírito Santo de Deus. Só vence dificuldade quem tem o Espírito Santo de Deus, porque ele é a capacitação que dá ao homem para ele fazer, sabe, realizar coisas que ele jamais na sua humanidade iria exercer e fazer também. É por isso que Paulo fala, não é duro, mas tem que falar: se é que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Quando eu não consigo resistir, eu não tenho que analisar: será que o Espírito está em mim? E nós vamos ler: Jesus, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba, e dali ele vai para o deserto. A primeira coisa, Jesus ele é tentado em várias coisas. Tu és filho de Deus? Se tu és filho de Deus, se tu és, se joga, se tu és, tu vai, ele está com fome, transforma essas pedras em pão. Jesus ia lá e rebatia ele, falava: olha, nem só de pão viverá o homem, sabe, mas sim de toda a palavra que sai da sua boca, de Deus. Então quando a gente olha a capacitação, porque o Espírito Santo, sabe, ele é aquele que capacita, é aquele que fortalece, sabe, querido, quando a gente vai ver nas entrelinhas da Bíblia, sabe, deixa eu passar aqui, a primeira coisa aqui no livro de João, no Evangelho de João, segundo, João relata, capítulo 14, João ele relata algo muito bom. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, abre aí, 14, João 14, quero deixar registrado, versículo 15, diz assim: e se amardes e guardareis os meus mandamentos. Primeira coisa que Jesus fala: se me amar. Se você amar Cristo, você vai conseguir guardar os mandamentos dele. Ele diz isso no versículo 15, João 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí versículo 16 ele fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não recebeste, porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Primeiro tópico dentro desse capítulo, primeira coisa que ele manda: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amando a Deus eu consigo preencher dentro de mim o lugar dos seus mandamentos. E quando a gente vai ver o segundo tópico, que é guardar, amar ao primeiro, segundo, guardar os mandamentos. Terceiro, Espírito Santo ficando com a gente quando? Para sempre. Ele diz aqui: o Espírito
versículo 17, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Quarto, quando eu amo a Deus, eu consigo guardar os seus mandamentos, eu consigo receber o Espírito Santo que vai ficar para sempre com a gente. No quarto ele diz assim, porque nós vemos Ele e conhecemos, porque Ele vai habitar conosco eternamente. Oh meu Deus do céu, Jesus está falando aqui de paternidade. Vocês não ficarão órfãos, porque eu vou enviar outro Consolador. Eu vou rogar junto ao Pai e vou enviar outro, oh meu Deus do céu, porque Ele sabia, como Deus, como Jesus, aleluia, Deus está aqui, querido. Sabe, quando a gente olha essas palavras lindas e maravilhosas, Ele sabia da nossa necessidade, ali Ele sabe da nossa carência, Ele sabe que a gente não consegue sozinho, que a gente não consegue levantar sozinho, a gente não consegue fazer sozinho, a gente não consegue lutar sozinho, porque precisa da capacitação, e essa capacitação é o Espírito Santo da verdade. E quando eu começo a amar, olha só, como é que o céu é organizado, a palavra é linda, né? É tópico, a palavra é assim, tem que ser lida assim, devagarinho, não é igual jornal. Amar, quando você ama, você dá voz à luz de mandamento. Porque eu só valorizo aquilo que eu amo. Eu só valorizo aquilo que eu quero, que eu gosto, que dá o meu interesse. Então quando eu amo a Deus, eu amo os seus mandamentos. Aí Ele dá a promessa, aí Ele fala, ei, e eu vou, se vocês fizerem, se vocês amar, se vocês amar, sabe, se vocês amarem o céu, amar a Trindade, sabe, você amar o Pai, me amar também, você vai ver que eu vou enviar outro Consolador e vou rogar junto ao Pai. E detalhe, vocês vão ver e vão conhecer. É para ficar triste, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Aonde a igreja do século XXI tem provado disso. Ver e conhecer. Porque tem andado desordenadamente. A gente tem deixado o Espírito Santo, sabe, para segundo, terceiro, quinto, quarto, sei lá quantos planos para depois, porque a gente só vai até Ele, a gente perdeu a intimidade, o relacionamento, a gente já não crê mais, a gente fala até, será que eu estou lá na religião certa? Será que eu estou falando, sabe, será que existe mesmo? Será que Ele é uma pessoa? Será que a gente acha que será? A gente entra na igreja e sai da igreja, a gente só acha que é tremendo quando acontece o que eu já falei. Quando, irmão, quando a Bíblia fala que homem de Deus e mulher de Deus não se identifica pelo dom, não. O homem de Deus e a mulher de Deus não é identificado pelo dom de profecia, porque ora muito, porque canta muito, porque toca muito, porque prega muito, porque roda muito, porque entregou 10 profecias no culto, sabe? O homem de Deus e a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele é identificado pelos frutos do Espírito Santo. É quando a gente exala, sabe, o Espírito de Deus, quando a gente exala aquilo que Ele veio fazer em nós, nos capacitar para exercer aquilo que eu não posso. Aí sim nós somos homens e mulheres de Deus. Quando eu exalo aquilo que eu não posso. Porque as coisas carnais se inclinam para as coisas da terra e as espirituais para as coisas do céu. Então ele entendia, Jesus provou disso, sabe? Por isso que o Espírito Santo teve que vir sobre Jesus para ele exercer tudo, porque ele vivia no Espírito, porque Jesus sabia que se a gente não tivesse o Espírito Santo de Deus, a gente não ia viver, a gente não ia conseguir resistir à nossa carne. Porque nós somos terrenos, nós somos carnal. Paulo fala, olha, há uma luta. A maior luta é essa, comigo mesmo. Comigo mesmo é a luta, a maior luta. Porque Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Eu esmurro a minha carne direto, porque é uma briga entre o Espírito e a carne. Se eu deixar o Espírito para segundo plano, já era, irmão. A gente vai se inclinar sempre para a carne. Sempre alguma coisa tomará um lugar do altar do Espírito Santo. Eu falava isso lá no trabalho ontem. Eu falava para o colega lá, falava, olha, quando alguma coisa tira o nosso tempo
ostentação e idolatria. É desse jeito que funciona. Mas só que parece que as nossas mensagens, essas mensagens parecem tipo assim, é cafona. Não está mais nessa época não. Não, a gente não está na mesma época, é verdade, mas a palavra ela nunca mudou. É por isso que a gente não vê a manifestação nas pessoas se sabe, fica feliz, fica alegre, sabe? Somente com o culto, somente com aquela manifestação. Mas cadê a salvação? Cadê a cura? Cadê o levanta e anda? Cadê a intimidade com o Espírito Santo? Eu nunca mais vi uma interpretação daquele que fala em língua. Quando eu me converti, que coisa linda eu vi aquilo acontecer. Um homem bradava no centro da igreja, e daqui a pouco ele falava em línguas, e levantava, sabe aquilo que está no livro de Coríntios, quando Paulo ele fala, olha, se não tiver interpretação, cale-se dentro da igreja, porque tem que edificar a igreja, e não a si próprio. Quando tiver mistério dentro da igreja, tem que ter a interpretação. Se não tiver interpretação, cale-se. Quando eu vi a primeira vez aquilo na minha vida, eu achei aquilo muito lindo. Um homem falando em línguas no meio da igreja, se levanta outro no canto e começa a interpretar as línguas daquele. Meu Deus, há quantos anos eu não vejo um culto de tanta glória? Salvação foi algo. Sabe, pessoas que assistiram aquilo ali, teve muita salvação naquele dia. Isso que é culto de unção. E aí o Espírito de Deus agora está lá, está exercendo. O Espírito Santo melhor está esperando, sabe, Jesus ensinar, porque Jesus ele gostava de ensinar. Jovem Jesus ele dava tópicos como esse: amar a Deus, guardar os seus mandamentos, e ele daria o Consolador, o Espírito Santo, que ficaria conosco para sempre, aonde nós íamos ver e conhecer, e ele ia habitar em nós. Como é que é o Espírito Santo? Como é que a gente se relaciona com ele? Ou a gente já esqueceu, ou a gente nunca teve essa experiência de sentar, dar uma de doido, sabe? Espírito de Deus, tu estás aqui? Fala comigo. Fala comigo quando eu durmo, fala comigo quando eu acordo, fala comigo na condução, fala comigo em tal lugar, fala comigo assim, fala comigo assim, fala comigo. Tem gente que zomba. Eu vi um rapaz na internet zombando, porque o novo convertido, ele falando com um teólogo famoso aí, falando: o senhor já fez isso? Botar a cadeirinha ali e falar: Espírito Santo, senta aqui, irmão, deixa cada um com a sua intimidade, cada um com o seu jeito, sabe? Se tu é formado em teologia, sei lá o que, irmão, deixa cada um com a sua simplicidade, porque enquanto Adão estava na simplicidade e na inocência, Deus visitava ele na virada do dia. Mas depois que ele perdeu a inocência, que ele pecou, Deus não visitava mais Adão. Deus está virado com o homem. Então deixa quem quiser estar nessa simplicidade, nessa humildade, de botar cadeira, de botar medo, de arrumar sei lá o que, mas é melhor estar ali assim do que lá fora. O que é melhor? Ver Davi bailar ou Davi cair com Betseba? Porque a Bíblia fala, jovem, que a Bíblia narra a história de Davi. Quando Davi traz a arca para o arraial, quando Davi traz a arca para o arraial, diaconisa Tânia, ele tira suas vestes reais e começa a dançar, ele começa a bailar, e a sua mulher fala assim: ei rei, tu estás igual um prostituto, um vagabundo. E ela não entendia que não era a roupa sacerdotal. Ela não entendia que não era a beleza da roupa do rei. Porque quando a gente recupera a presença de Deus, oh meu Deus do céu, quando a gente retorna para os caminhos, é como foi cantado: quem já pisou no santo dos santos não esquece. Ei, o altar grita pelos filhos que estão perdidos, o altar geme por eles, o altar diz: vem, vem, vem. Davi está trazendo a presença de Deus, e ele tira a roupa, ele baila na presença de Deus, e ela não entende. Mas só que, meu irmão, a gente pergunta alguma coisa. Eu pergunto agora: o que era melhor? Davi tirar as vestes quando sentiu a presença de Deus, bailou na presença de Deus, ou Davi caindo no Betseba? O que é melhor? A presença de Deus ou Davi caindo? Eu prefiro ver um jovem aqui rodando, babando, gritando, dando aleluia o tempo todo no culto, a cada palavra, até aquilo que ele não entende, dizendo aleluia, glória a Deus, sabe, gritando
Porque só Ele sabe o que Ele está sentindo. Só Ele sabe o que Ele está vivendo. Eu já fui novo convertido, irmão. Eu sei o que é isso. A gente sabe o que é isso. E aí, quando se fala do Espírito Santo, Jesus ele fala: olha, eu vou voltar, eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador para que vocês. Eu termino aqui, igreja. Atos dos Apóstolos revela algo interessante que eu quero fechar aqui. Atos dos Apóstolos, sabe, narra a história da descida do Espírito Santo. Oh, maravilha! Ele fala o quê? Ele fala em Lucas o que? Olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador, porque Jesus era um. Eu vou enviar outro Consolador para que vocês não fiquem órfãos. Só fica órfão quando perde mãe e pai, é paternidade. Ele está falando de paternidade. Ou seja, vocês não vão ficar sem auxílio, vocês não vão ficar sem colo, vocês não vão ficar sem o pai, vocês não vão ficar sem, sabe, alguém para enxugar as suas lágrimas. Por isso que ele fala, o nosso Deus fala assim: ei, poderá uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Todavia que se ela se esquecer de um filho que ainda mama, eu, o Deus Todo-Poderoso, jamais, todavia nunca se esquecerei de ti. Porque ele diz as palavras de Jesus e as palavras de Deus. E quando a gente vê esses capítulos, sabe, a gente vê Tomé, a gente vê um monte de discípulos falando assim: Pai, sabe, aonde está o Pai? Né? Ele conversando com os discípulos em João, né? E em Lucas, ele fala: onde está o Pai? E ele fala: Felipe, Tomé, você não vê o Pai? Porque o Pai está em mim. Porque eu estou nele e ele está em mim. Aquele que me vê o Pai, porque nós somos um. Oh, maravilha! A narração é linda, porque quando fala de um, fala de unidade. Quando fala de um, fala do mesmo pensamento. Ei, é por isso eu não entendo, eu não consigo entender que nós deixamos nos separar por um título de igreja, por doutrinas, por usos e costumes, se a gente é o mesmo corpo. Tem coisas que acontecem que é bizarra. Vivemos como se fosse, não, lá ele serve um Deus, aqui a gente serve outro, né? A gente vive assim, irmão, se achando um mais certo do que o outro. E quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, o nosso Deus, o nosso Jesus, lindo e maravilhoso, ele narra assim no versículo 6. No versículo 6 ele fala assim, capítulo 1 de Atos: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, olha só a diabolização, Tânia: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, que coisa linda: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Preste atenção aqui agora, irmão. Mas recebereis a virtude, Rodrigo, do Espírito Santo. É por isso, esse era o que Jesus estava falando lá em Lucas. Lá em João, Jesus lá em João está falando para eles dos mandamentos, amar, tudo isso. Mas eles só iam alcançar isso quando o Espírito Santo de Deus descesse. Eles só iam amar a Deus sobre todas as coisas quando o Espírito Santo dele falou que, olha, vai descer. E aí vai vir a capacitação. E é aqui que eu chego e finalizo aqui. Ele diz: mas recebereis virtude. O que é virtude do Espírito Santo? Oh, meu Deus do céu! É por isso que a gente precisa ter o Espírito Santo, analisar: será que eu tenho? Será que eu perdi? Sabe como eu estou vivendo as minhas atitudes? Será que está compatível ao Espírito de Deus? Porque ele já sabia que a gente não ia aguentar, suportar, jovem, ele sabia. E aí ele fala: ele se reúne aí em Jerusalém, fica aí com a galera aí, porque vocês vão receber o Espírito Santo.
mas vocês vão não só receber o Espírito Santo, vão receber virtude, poder. E que poder é esse? E que poder é esse? Que virtude é essa, irmão? Virtude do Espírito Santo. O que significa a virtude do Espírito Santo? São manifestações do poder, da graça divina na vida do crente. Elas são consideradas como forças sobrenaturais que capacitam os cristãos a viverem de uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo. Se eu não consigo viver conforme os ensinamentos, por isso que ele falei, os meus mandamentos e guarda, aqueles que amam os meus mandamentos e guardam, esses são amados de meu Pai. Ele está dizendo, ei, fica aí, Pedro, Felipe, e galera, fica aí em Jerusalém, porque vocês vão receber virtude, vocês vão ser capacitados para dar uma vida de testemunho, dar uma vida no Espírito Santo, porque eu só sei que eu tenho o Espírito Santo quando eu exalo essa virtude, aquilo que eu não sou capaz, ou seja, eu preciso perdoar. Essa história que tem muita liderança que chega na internet e fala assim, ei, realmente, perdoar, você não tem que andar com a pessoa, ela para lá e você para cá, beleza, tudo bem, é uma opção sua, de não andar mais com a pessoa, né? Mas quando você encontra ela na rua, como é que é o teu comportamento? Você não tem que falar com ela por educação, você tem que falar com ela porque ela é tua irmã em Cristo, ou teu irmão em Cristo, a parte do seu, não é entre os dentes não, irmão. Se não consegue fazer isso, tem alguma coisa errada. Tem que liberar, tem que sair das cadeias, porque amar é virtude do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, tu consegue perdoar. Porque essa história de falar assim, você tá perdoado, já viu? É assim, né? Tá perdoado, você lá e eu aqui, mas quando encontra na rua, vira a cara, bateu. Falo por educação, não vou nem falar, sou obrigado. Tá doente. Porque quem é crente, quem tem o Espírito Santo, olha no olho e fala, parte de Cristo Jesus, meu irmão. Você não pode querer andar mais, ter comunhão mais, sabe? E detalhe, outra coisa, imagina que lindo, você está numa igreja ceando, essa pessoa entra para cear. Que maravilha, né? Como é que o céu fica? Coisa linda, né? É um assunto que você quase nem vê mais falar. É tipo, não, você não precisa mais andar com ela não, fica aí, tal, não, você tem que olhar no olho. É por isso que Abraão, deixa eu aqui para a internet aqui falar, por isso que Abraão, muito sábio, falou assim, quando teve briga entre os pastores, sabe, de Ló e de Abraão, ele falou assim, olha Ló, para que não haja mais briga entre os meus pastores e os teus pastores, faz o seguinte, porque irmão nós somos. Mas quem era Ló? Era sobrinho de Abraão. Ele fala assim, porque irmão nós somos. Se nós estamos inseridos no corpo, como é que a mão não vai coçar o pé, irmão? Você só é corpo quando você está aqui. Essa história de eu não sei nem porque eu estou falando, sabe? Porque quando a pessoa sai da igreja não fala mais. Que história é essa? Já viu? É assim, a igreja é assim. Infelizmente. Saiu da igreja não fala mais. A pessoa não vai mais na tua casa tomar um café. Pô, nunca mais foi lá. Está congregando outro corpo. Só muda o nome da igreja. O corpo é o mesmo, é o de Cristo. Eu acho que é, né? Eu acho que é. Então a gente tem que analisar se Paulo, quando ele fala se é como o Espírito habita, se habita a gente pode. Se a gente tem relacionamento com Ele, a gente vê Ele, a gente tem condições de perdoar, de amar, sabe, de oferecer outra face. A palavra de Deus diz, sabe o que, Rodrigo? Se teu inimigo tiver fome, dá a ele o que de comer. Se tem sede, dá a ele o que de beber. E que Bíblia a gente está vivendo? Que século a gente está vivendo? Que crente nós somos? Porque é através do fruto que eu sei se eu sou homem de Deus ou mulher de Deus. Pode ter uma dificuldade? Deixa eu pintar mais uma coisa, mais um negocinho aqui. Maquiar mais um pouquinho, não sei se é essa palavra. Claro que existe uma dificuldade, às vezes a ferida demora um tempo. Eu entendo isso.
já foi ferido, eu já fui ferido. Eu já feri, já fui ferido. Demora um tempo, mas só que, irmão, a gente, sabe, uma certa vez eu sofri uma ferida muito grande. E eu orava pela pessoa que me feriu. Eu orava, Senhor, toma essa pessoa na tua vida. O Espírito de Deus falou assim para mim, jovem: você não tem que orar por ela, você tem que orar por você. Porque quem está ferido é você. E eu comecei a orar por mim. Depois que eu comecei a orar por mim, Aline, eu tive um sonho. E dentro desse sonho o Espírito Santo mandava eu ir até a pessoa, apertar a mão dela e falar assim: me perdoa. E eu falava no sonho: não, eu não vou fazer isso. E o ser que estava do meu lado, todo de branco, falava: aperta a mão dele e pede perdão. E quando eu estendi a mão e apertava a mão daquele rapaz no sonho, ele começava a chorar, ele soluçava, ele gritava. E eu acordei. Liguei, ficou meio assustado porque eu estava ligando, aquela coisa. Não tive a oportunidade ainda de estar de frente, não tive. Mas o meu coração na hora foi liberto daquela cadeia que eu tinha. Tu sente quando você é liberto? Porque eu não aguentava ver foto no Face da pessoa. Eu não aguentava ouvir o nome, eu não aguentava ver amigo meu andando com a pessoa. Eu ficava... Hoje não. Hoje eu não sinto nada por causa daquele dia que eu botei o joelho no chão e orei pela minha vida. E se eu entrar aqui na rua, qualquer lugar e falar comigo, eu vou falar. Se tiver que beijar, eu beijo, um beijo na testa, eu abraço, eu faço. Eu sei que existe um tempo dessa ferida, mas só que às vezes a gente acaricia tanto ódio que o tempo passa e a gente fica preso. E aí Jesus está falando isso, eu finalizo. A virtude do Espírito Santo, que capacita o cristão a viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E quais são os ensinamentos de Jesus Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Honrar teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teu dia na face da terra. Pais, não irais aos seus filhos. Sabe, a gente tem que entender isso. Se Jesus foi capacitado pelo Espírito e Ele diz que a gente pode. A gente que é muito carnal. Sabe por que a gente é carnal? Porque a gente é interesseiro. A gente só fica, 90% da igreja só fica na presença se Deus dá. E Ele já deu. Essa história que o melhor de Deus está por vir, isso aí, irmão, eu fico escandalizado com isso. Por quê, pastor? Porque se Deus tem algo melhor do que Jesus, me diz qual é o outro melhor. Me diz qual é o outro melhor. Ele deu o melhor, o único filho. Que o melhor de Deus está por vir, já veio. Já derramou sangue. E a gente quer sempre mais. Se a gente quer mais, irmão, tem que trabalhar. Você tem que lutar. Está aí, tem escola. Você pode se formar um monte de coisa. Tu quer se aprimorar, né? Todo domingo, durante um ano e pouco, tu está fazendo o quê? Curso. E tu chega direto no curso do domingo. É Deus que tem que fazer isso por ela? Comigo? Você? Não. Tu faz faculdade. Quem tem que fazer é você, irmão. Não é Deus que tem que descer do céu e falar assim: aí vai lá na concessionária. Ele é capaz de fazer? Ele é capaz de fazer tudo, cara. Mas Ele já nos capacitou com fôlego de vida. Agora a gente tem que entender que a gente precisa do Espírito Santo para exercer os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus. Amor. Está no Espírito, a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo. Gálatas. Longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, amor. Nada disso eu consigo exercer. Então tem alguma coisa errada. Eu acho que eu não sou crente, porque eu só sou
crente quando eu sou sedado pelo Espírito de Deus. Crente no cristão. Quando eu entender isso, sabe, essa tarde eu fiquei o dia todo falando com Deus. Eu falei, a gente apanha, né? Primeiro Deus fala com a gente, rebenta a gente. Fala, meu Deus. Tu não recebe essa palavra, irmão. Vamos rever a nossa vida de cristão. Ou é a gente só é um simpatizante do Evangelho? Não, aqui é o melhor lugar. Deus não tem simpatizante, Deus tem filho. É filho e acabou. Fica firme na promessa do Pai. O Espírito Santo, ele é livre para quem quer. Não existe uma regra de não, você confessou Jesus como Salvador da sua vida, você alinhou a sua vida com Cristo. Você alinhou a sua vida com Cristo. Você recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito que o mundo não tem, mas que nós temos. Diz em Atos dos Apóstolos, diz Lucas, João. Eles não veem, mas nós vemos. Eles não sentem, mas a gente sente. Sente. Então que nessa noite nós podemos, sabe, entender isso. O Espírito Santo que ele, sabe, geme. O Espírito Santo da Sandra, que a Bíblia fala que ele sente até ciúme. Ele não está conosco, ele mora em nós. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo ali, como é que nós estamos andando? Como é que nós estamos vivendo? Como é que, sabe, eu não consigo, às vezes eu paro na minha vida, vou falar de mim, irmão, eu não consigo, às vezes eu paro, caramba, como é que pode? Eu tenho o Espírito Santo, sabe, às vezes a gente tem umas atitudes, não, isso não é atitude de Deus, isso não é atitude do crente, não é questão de ser pastor, diácono, para ele, não, é questão de ser cristão, irmão. Porque quando eu sou cristão em Cristo Jesus, quando eu tenho o Espírito de Deus, eu começo a externar isso. Eu começo a entender que as minhas atitudes são diferentes, que a minha reação é diferente, e a gente vai aprendendo. Erra, mas a gente pega aquele erro e fala assim, Senhor, me perdoa, não vou errar mais aqui. É assim, não. É assim ali, é assim, a gente erra aqui eu não erro mais. Aqui eu entristeci pessoas, entristeci o Espírito Santo, eu entristeci amigos, eu tomei decisões precipitadas, eu entristeci esposa, entristeci marido, entristeci filho, entristeci colega, entristeci outros irmãos, sabe, aqui eu entristeci, então aqui eu não erro mais, aqui a minha atitude vai ser outra. Se coloca de pé. Oh, Espírito de Deus, eu quero orar. Eu quero orar com você. Oh, a Ele a glória, a honra, o louvor, o poder. Ele está aqui, irmão. E Ele veio nos capacitar. Foi essa promessa do Pai. Nós não estamos órfãos. Ele está aqui. Sabe, eu não sei como você entrou aqui. Feche seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você está, não sei como é que foi a tua semana, eu não sei como está sendo o teu dia, eu não sei como foi o teu domingo, eu não sei como foi a semana que passou, como foi na tua casa, no teu trabalho, eu não sei como foi no teu curso, eu não sei como foi a tua vida, como está sendo, mas o Espírito de Deus sabe. Oh, Espírito Santo, oh, tu estás aqui, Espírito da verdade. Oh, Espírito de Deus, aqui está a tua igreja, a tua noiva. Oh, Espírito Santo, que o Senhor nos perdoe, sabe, de toda falta de entendimento ou de coerência que tivemos até aqui, que deixamos de exercer aquilo que o Senhor tem para nós, as suas virtudes para um bom cristão. E a virtude, Senhor, ela tem que ser exalada, Senhor. Ela tem que ser exalada através de nós, Senhor, para que o mundo creia que o Pai enviou o Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo,
Eu não sei quantas pessoas vão assistir essa mensagem, Senhor, mas que se você quiser aceitar a Jesus, receber o Espírito Santo, que você confesse, que você diga para Ele: eu aceito, eu quero. Porque quando você aceita Cristo como Salvador da sua vida, quando você renova a sua aliança, quando você volta para os caminhos, o Espírito Santo, sabe, Ele começa a te envolver, a te capacitar, a te fortalecer, a fazer você exercer aquilo que você não consegue na carne. Oh Deus, toma nossas vidas aqui, Senhor. Eu não sei aonde os meus irmãos caíram, eu sei aonde eu erro, mas o Senhor é aquele que capacita para nós não errar mais. Então o Espírito Santo faz morada em nós. Queremos nos aliançar nessa noite de novo, Senhor. Queremos renovar a nossa aliança contigo de novo, com a tua palavra, com a oração, com as suas virtudes, Espírito Santo. Porque queremos exercê-las, queremos exercer o nosso amor, queremos exercer a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão, queremos exercer a sabedoria, queremos exercer o que a tua palavra diz, Senhor, em todas as coisas. Nos capacita, porque só com o Espírito Santo que vamos conseguir. Então, meu Deus, toma nossas vidas em tuas mãos, faz a tua obra em nós, Senhor, em nós, porque eu estou aqui, eu preciso. Senhor, não é, o céu não me olha como um pastor, mas me olha como um servo, e eu careço, Senhor, dessas virtudes, eu careço, Espírito Santo, de ser, sabe, moldado, remoldado, sei lá, amassado, feito de novo. Eu careço, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos com o coração aberto, Espírito Santo, para receber a tua obra, a tua vontade. Renova, Senhor, as nossas forças, e que venhamos sair daqui de uma forma restaurada, de uma forma aonde a nossa fé, a nossa intimidade, o nosso relacionamento contigo, a nossa visão venha estar plenamente restaurada. Senhor, as nossas atitudes mostram, nos condenam, mas que a partir de hoje nós venhamos reter essas vontades carnais e levantar um altar de adoração, que não fique somente aqui, Senhor, entre quatro paredes, nesse culto, mas que venhamos sair daqui, chegar em casa, dobrar o nosso joelho, adorar o teu nome, dormir adorando o teu nome, acordar adorando o teu nome, entrar na condução adorando o teu nome, trabalhar adorando o teu nome. Senhor, quando a conversa torpe se aproximar, Senhor, as pessoas vão sentir a tua presença e venha calar a boca, Senhor, porque queremos, Senhor, exalar o bom perfume, Senhor. Queremos exalar o bom perfume. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia, querido.